Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 30 de outubro, terça-feira, vamos falar sobre hérnia de disco, uma patologia que acomete homens e mulheres de várias idades. E olha que o que nós recebemos de cartas e e-mails a este respeito nos motivou a buscar um especialista. Não percam o programa de hoje. Mas antes, vamos aos abraços de hoje. E eles vão para Cátia Maria Gomes e seus familiares, moradores do bairro Paulo Coelho Machado. Bairro bom que tem aqui em Campo Grande. Paulo Coelho Machado é um bairro que nós temos uma grande liderança, a Selminha. Um beijo, Selminha. Parabéns pelo seu trabalho. Também no bairro Serra Ville com a Lidiane Paniago Correia, outra liderança que, olha, nos enche de orgulho. São pessoas como vocês, mulheres guerreiras, que levam realmente o clamor da população para dentro da Câmara Municipal, os reclamos, as necessidades. E também para Solange Souza e seus familiares, moradores do bairro Jardim Aeroporto. Bairro Jardim Aeroporto, que a gente tem uma grande liderança, que é a nossa amiga Sônia, lá do CRAS do Jardim Aeroporto. Um beijo para todos aí da terceira idade, do CRAS do Jardim Aeroporto. Quantas vezes ouvimos pessoas se queixarem de uma forte dor nas costas, na região lombar? Em alguns casos, isso pode ser a temida hérnia de disco, hoje bastante comum em homens e mulheres. O problema é causado por uma lesão nos discos que compõem a coluna vertebral e agem como amortecedores, para absorver os impactos do corpo. Por isso, evitar má postura e excesso de peso são alguns dos cuidados para evitar e amenizar a hérnia de disco. Por isso, vamos conversar hoje com um amigo nosso, com um amigo de você que está em casa. Você sabe, nós só trazemos aqueles que conhecem muito bem do assunto. Por isso, vamos conversar com um médico especialista, ortopedista e traumatologista, Dr. Augustin Malzahki. Boa tarde, doutor Augustin. Boa tarde, doutor Paulo Silva. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Sempre que você vem aqui, as pessoas mandam e-mails agradecendo. Você é muito querido pela população, não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul. É um presente estar aqui, e estar aqui faz a gente se sentir o médico da família, né? A proposta e a repercussão e o alcance desse programa é muito maior do que a informação. Então vale a pena vir aqui e colaborar com essa grande missão que é orientar as pessoas com relação à sua saúde. Eu acho isso belíssimo, o programa está sempre de parabéns. Muito obrigado. A gente que agradece porque ele tem uma vida super corrida, é um médico conceituado a nível de Brasil, mas ele sempre abre um espaço para atender o nosso convite, porque sabe que está atendendo a um convite de todos vocês. Por isso eu falo, quem entende, vem aqui e dá o seu recado. Por isso eu começo lhe perguntando, do seu ponto de vista, que é uma autoridade nesse assunto, o que vem a ser hérnia de disco? Bem, a hérnia de disco, ela popularmente, ela é também conhecida como o nervo preso. Quer dizer, é como você bem explicou, aquele amortecedor que em todos nós vai ser danificado depois dos 40 anos de idade, ele pode sofrer uma ruptura. O próprio desgaste faz com que aquela estrutura macia sofra um abaulamento. E esse abaulamento, com os nervos que entram e passam pela coluna vertebral para controlar os membros inferiores e membros superiores, ou seja, os braços e as pernas, elas podem ter uma repercussão. E a repercussão é dor. Isso é hérnia de disco. E quais seriam as causas, doutor Augustin, para que esse amortecedor, para que essa hérnia pudesse ser evidenciada? Muito bem. Esse é um assunto sempre muito atual. As pessoas, antes da gente falar de uma lesão ou de um peso carregado de uma maneira inadvertida, é importante dizer que as pessoas cada vez mais estão na contramão do cuidado maior, que é ter um corpo saudável, né? Se nós tivermos o aparelho músculo-esquelético, ou seja, músculo, tendão, ligamentos funcionantes, isso a gente só consegue de uma maneira, a atividade física. Quer dizer, vai ser mais difícil a gente ter uma hérnia de disco. Até porque o próprio desgaste natural vai ser mais acelerado naquelas pessoas mais sedentárias. Então,
Então, se eu tenho uma menor sobrecarga de peso sobre o meu esqueleto, essa estrutura macia feita para absorver o impacto, ela vai suportar mais. Agora, é importante dizer que, por exemplo, eu peso 75 quilos. A minha estrutura muscular precisa ser suficientemente forte para que o meu corpo suporte o meu peso. Caso contrário, essa sobrecarga com uma musculatura pouco suficiente, ou flácida, ou não resistente, vai sobrecarregar tudo nessa estrutura macia, que é um amortecedor, e ele vai romper. Vocês entenderam, né? Tem dado recado aí já para todos. Cuide do seu peso, cuide da sua atividade física. No final ele vai falar das prevenções que a gente pode estar fazendo e com certeza vai incluir tudo isso. Doutor Augustinho, quais seriam os sintomas? As pessoas em casa, no Mato Grosso do Sul, estão nos assistindo. O que é o sintoma da hérnia de disco? Isso é muito importante porque os estudos médicos vêm mostrando que 30% das pessoas que têm hérnia de disco não sabem que tem. Então existe hérnia de disco que não dá nenhum sintoma. Mas o sintoma ele pode começar de uma dor lombar ou dor nos braços ou nas pernas. Mas que dor é essa? É qualquer dor? Não. É uma dor que surge com uma diminuição de força, é uma dor que surge com alteração da sensibilidade, ou seja, eu não senti adequadamente, ou aquela sensação de formigamento que você sente, isso pode ser um primeiro sinal de um dano no disco intervertebral. Então, olha aí, você sabe já que vai ter essa sintomatologia. E o diagnóstico, ele é clínico, tem raio-x, tem ressonância. O que se faz para fechar um diagnóstico de hérnia de disco? Porque tem muitas pessoas do interior que na sua cidade não tem um ortopedista e nem um especialista em coluna. O que eles fazem? Eles fazem lá um encaminhamento, vêm para Campo Grande, procuram um centro maior, tem algum exame que é feito só aqui? Como que é feito o diagnóstico? É importante que as pessoas tenham uma tranquilidade na hora de que o seu médico lhe diga, o senhor ou a senhora tem hérnia de disco. Porque isso, na maioria das vezes, não requer mais, como há uma década atrás, o tratamento cirúrgico. Então não é necessário que na hérnia de disco se faça imediatamente a tal da ressonância magnética, que em muitas cidades é difícil o acesso. Então não, o diagnóstico é clínico, sim. Então pode-se clinicamente diagnosticar uma inflamação naquele nervo, que naturalmente é consequência dessa ruptura do disco. Agora, a documentação, o registro, a fotografia da hérnia, aí é só com a ressonância. Mas neste caso, só para que a gente tenha uma ideia, de cada 100 pessoas com hérnia de disco na região cervical, no pescoço, eu quero dizer, 4 vão precisar de cirurgia e 96 não. Então, só para que vocês percebam em casa, calma, se há esse problema, esse tratamento é clínico. E na região lombar, não é muito diferente. De cada 100 pessoas, os últimos estudos vêm mostrando que somente 16 vão para a cirurgia. E por que na região lombar, na região mais baixa, é mais frequente a cirurgia? Por causa da carga. O corpo da gente tem as vértebras, quanto mais baixas, né, começando do pescoço, naturalmente, mais sobrecarga. Então, nas vértebras lombares, que são maiores, mais robustas, elas podem precisar mais. Mas ainda assim, em 86% dos casos, não é necessário e a pessoa fica bem e volta para a sua atividade normal em casa, com a sua família, com o seu trabalho, da cirurgia. Uma pergunta que o Mato Grosso do Sul quer saber. Dr. Augustinho Malzahn, hérnia de disco, tem cura? Já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje o tema, a pedido de vocês, hérnia de disco. Estamos aqui com um especialista, uma autoridade nesse assunto, um amigo nosso, amigo de todos vocês. Tenho certeza que vocês estavam com saudade dele. Ele que é ortopedista e traumatologista, Dr. Augustinho Malzahn. Dr. Augustinho, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta. Hérnia de disco, tem cura? De uma maneira bem tranquila. Claro que tem cura. Naturalmente que as pessoas com um tratamento adequado voltam. E vale a pena a gente esclarecer ainda mais. Este nome hérnia de disco, ele só pode ser rotulado ou escrito na fase mais aguda. Numa fase posterior, essa hérnia de disco some, desaparece.
sem precisar de cirurgia. Veja bem, a gente está falando da lesão do disco que irrita o nervo, que comprime o nervo. A natureza humana ela é sábia, ela é generosa. Então o que acontece depois de algum tempo? Esse disco ele é absorvido. Eu quero dizer, a parte que comprime o nervo, ele é reabsorvido e há pessoas no consultório que a gente faz uma primeira ressonância, dá a chance para o organismo reagir sem cirurgia e depois de algum tempo, com a repetição da ressonância magnética, essa hérnia sumiu e a pessoa fica bem. Então, há cura sim. Maravilha. Você vê como que a medicina evolui, né? Eu estava me lembrando da minha época de acadêmico, de medicina. Quando falava em hérnia de disco, as pessoas começaram a chorar. Por quê? Ia entrar na faca, ia para o bisturi, ia para a cirurgia. Ele já nos deu as estatísticas, mas eu vou perguntar para que ele possa explicar. Como é feito o tratamento da hérnia de disco? Muito bem. E é interessante porque as pessoas têm aquela coisa na cabeça do tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele se baseia em meios físicos. O que eu falo em meios físicos? É a fisioterapia. É a ondas curtas, o calor profundo, que em caso, com alguma restrição, pode ser feita. Né? A compressa de gelo, a compressa de água morna, um repouso relativo. Vale a pena a gente esclarecer que os estudos já mostraram que aquelas pessoas que ficaram acamadas muito tempo, o tratamento não foi satisfatório. Então, não, dentro dos limites e dentro da capacidade de cada pessoa, já que a gente não pode esquecer de que essa é uma manifestação que em cada pessoa tem a sua característica. Então, se em você que está com esse problema, levante, se movimente, faça meios analgésicos para controlar a dor, porque se for suportável, isso vai desaparecer e você não vai precisar de nenhuma cirurgia. Os casos cirúrgicos são reservados apenas para aqueles casos em que a dor não passa, não desaparece. O que a gente já viu estatisticamente que não é a maioria. Como é que ameniza essa dor? É através de analgésico, é através da fisioterapia? Eu sei que as pessoas dizem que é uma dor muito intensa, que não conseguem andar, não conseguem se movimentar. E eu conheço algumas pessoas que, como você mesmo disse, já começam a dar uns passos para não ficar, porque parece que piora mesmo quanto mais tempo deitado fica. Como é que ameniza essa dor que é tão intensa? Na verdade é o seguinte, o nível de dor, hoje os especialistas em dor têm um escalonamento, têm uma prioridade. Se começa com analgésico ou anti-inflamatórios, esses diclofenaco, paracetamol, que tem o mesmo andar. Se ainda assim esse tipo de medicamento não é suficiente, se passa para um degrau ainda maior, que são os opioides fracos, né? Que é a codeína, que é o tramadol. Se ainda assim não resolver, existem outros degraus que vão ser percorridos para levar o conforto para que o paciente possa tolerar o tratamento clínico até que esse disco possa ser absorvido. O disco que eu falo é exatamente aquele ponto de compressão. E a pessoa então voltar à sua vida normal. A hérnia de disco pode levar a alguma complicação? Na verdade, a maior complicação é a dor que não melhora. Conviver com dor realmente não é fácil. Agora, há sinais de alerta, que eu acho que é importante a gente falar aqui. Quer dizer, se as pessoas têm uma dor num segmento, na perna, e essa dor é progressivamente maior, ou se o movimento começa a ficar mais difícil, há um dano nessa mobilidade, isso pode ser um sinal de alerta. Então volte para o seu médico especialista, porque isso pode ser um caso em que o tratamento clínico não está indo muito bem. Portador de hérnia de disco pode praticar exercício físico de que tipo? Perfeito. As pessoas que fazem esse tipo de quadro, de hérnia de disco, de compressão de nervo, na fase aguda, naturalmente que, né, se dizem na linguagem popular que exercício com dor é tortura chinesa. Então não force a barra, não faça exercício com dor. Agora, passou, recuperou bem, os exercícios com carga é que são mais danosos. Quer dizer, hoje existe uma gama de exercícios que se faz dentro d'água, né? Até esteira, né? Dentro d'água, bicicleta, fora as atividades aquáticas como natação, hidroginástica. De toda maneira, isso numa fase mais precoce.
Porque, como a gente já viu aqui, o interessante é que a gente tem uma alavanca muscular forte para sustentar a coluna vertebral. Então, num segundo momento, na ausência de dor, a melhor atividade física era um trabalho muscular para ganho de massa magra, para ganho dessa musculatura, porque isso vai ser um investimento a médio e longo prazo. Pessoa que tem hernia de disco vai pegar uma caixa pesada. Existe uma forma correta? Porque eu já vi pessoas falando, eu fiquei ruim na hora que eu levantei um peso. É assim mesmo? É assim mesmo. Quer dizer, o cuidado, quer dizer, as 3 medidas que protegem a coluna vertebral é, primeiro, uma boa postura. Né? Quer dizer, a coluna vertebral deve ser comparado grosseiramente com uma árvore. Quer dizer, eu não posso prender essa, senão ela vai quebrar. Se eu tiver uma estaca e for tirar uma fruta, se ela estiver aqui em cima, é fácil, mas se ela estiver lá na ponta, essa estaca vai cair. Então, ela só está equilibrada. E o equilíbrio, ou eu tenho uma boa musculatura, e esse é o segundo ponto de proteção, repetindo, uma boa postura, uma boa musculatura forte e o controle de peso. Com essas 3 medidas, a saúde da coluna vertebral vai estar protegida. Agora, vale a pena a gente falar que a atividade física e a postura tem que ser sob orientação. Tá vendo só? As dicas foram dadas, basta que você coloque em prática e se tiver dúvidas, se você tiver algum problema nesse sentido, procure um especialista. Ele vai lhe orientar, ele vai indicar os fisioterapeutas, aqueles que vão tratar da sua coluna, os educadores físicos, fazer um tratamento preventivo, aí sim você fica longe de ter essa dor e de ter esse processo todo. Doutor Augustinho, eu quero agradecer a sua presença, lhe desejar mais sucesso do que já tem e que você possa sempre estar aqui presente, porque a sua pessoa é muito bem-vinda no estado do Mato Grosso do Sul, é muito querido por todos e a gente tem um carinho muito grande pela sua pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado, é um presente estar aqui. Desejo a todos muita saúde e conte conosco. Mande seu e-mail, mande as suas perguntas, que através do Dr. Paulo Ciufi teremos o máximo prazer de esclarecer. Muito obrigado. É isso aí. Se você tem críticas ou sugestões de temas, como este, por exemplo, que vocês pediram, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Os nossos telefones, para o seu contato, 3326-4434 ou 9816-1648. Vamos repetir, 9816-1648. Está aqui na telinha. E lembre-se, o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos agora para o momento tão esperado, a reflexão de hoje, que ela possa realmente modificar a sua vida. A sua. Não olhe para trás nem para os lados, que você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe que é com você que Deus quer falar. Ele quer tocar o seu coração. O Espírito Santo de Deus vai entrar agora pela televisão e chegar no seu coração. Quer ver? Preste atenção. Deus tece as tramas da vida em um desenho perfeito, precioso. E mesmo que seu plano para nós às vezes nos pareça misterioso, se nós confiarmos nele, mesmo além da nossa compreensão, nossas vidas poderão ser verdadeiras obras de arte, criadas por sua própria mão, plenas de amor e harmonia, com família, lar e amigos, frutos da pura inspiração, fortalecidos pela fé, tramadas com alguns desafios que nos farão aprender e crescer, cruzadas por pontos brilhantes de alegria e paz. E a perfeição dessa trama é a prova que Deus nos ama. Tenha fé na bondade do Senhor e pense primeiro nele, em tudo o que você fizer. Reze para ter compreensão do plano dele para você, exatamente você. Agradeça por todas as bênçãos que muitas vezes você se esquece de agradecer. E viva cada dia com alegria, lembrando de que você é uma parte especial da tapeçaria de Deus. Então, mantenha elevado o seu otimismo na vida,
Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Afasta todos os vendavais da vida, com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você estará se tornando quase perfeito. Porque perfeito é o Pai Celestial que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Confie em Deus e seja feliz todos os dias de sua vida, pois Deus o fez sua imagem e semelhança para que você viva plenamente a felicidade e a misericórdia divina. Eu disse que o Espírito Santo de Deus ia adentrar pela televisão da sua casa e tocar o seu coração. Você confiou em mim, aqueceu o teu coração e vai mudar de vida. Mude mesmo, para melhor. Deus quer te ver sorrindo. As lágrimas ficaram para trás. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite pra lá de maravilhosa. Fiquem com eles já estão aí com você. Ontem eu deixei com que eles ficassem na tua vida, na tua família, dentro do teu lar. E você foi bem cuidado por eles, que são os anjos de Deus. Fiquem com eles. Até amanhã.